Bom dia, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui reunidos mais uma vez para mais uma live Mães que Oram. Como está escrito aí na descrição, nós nos reunimos uma vez ao mês para compartilhar a palavra de Deus e orar pelos nossos filhos, né? Nós somos um ministério interdenominacional e a nossa líder é a pastora Érica Braga e estamos aqui para falar do amor do Senhor, para trazer uma palavra de conforto, para que os nossos corações eles sejam totalmente entregues à mão do Senhor, os nossos filhos também entregues nas mãos do Senhor, para que o Senhor faça aquilo que Ele tem que fazer, tanto nas nossas vidas quanto na vida dos nossos filhos. Meu nome é Andréia, como está aí? Sou uma líder Mães que Oram já há 8 anos e estou aqui para servir. A igreja brasileira, né? A igreja do Senhor Jesus. Eu vou aqui compartilhar o link da nossa live. Só um momentinho, deixa eu compartilhar aqui com outras pessoas. E para que a gente possa estar compartilhando com as pessoas. Compartilhe essa live também com uma mãe, com uma amiga, com alguém que você sabe que de repente tem passado por esse caminho da maternidade, precisa de um amparo. Todas nós precisamos do amor do Senhor, de caminhar com o Senhor, de receber sabedoria da parte dele, para poder estar direcionando os nossos filhos, né? Ensinando os nossos filhos no caminho em que devem andar. Amém? Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Obrigado por ter compartilhado ali no grupo. E vamos começar a nossa reunião nesse dia. O tema dessa live é Noemi. E vamos falar aquilo que o Senhor... Obrigada, aquilo que o Senhor tem para os nossos corações neste sábado, 11 de abril de 2026. Amém? Pai amado, Pai bendito, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui reunidas em Teu nome, Pai, para falar da Tua palavra, para compartilhar aquilo que o Senhor, em primeiro lugar, falou ao meu coração. Porque é assim, Senhor. Primeiro o Senhor fala conosco, primeiro o Senhor trata conosco, para que depois nós possamos compartilhar com as outras pessoas, Pai. Que os nossos corações sejam terra fértil para a Tua palavra, Senhor. Que essa palavra, ela venha germinar, frutificar, venha crescer, que nós possamos aprender cada dia mais e mais a sermos dependentes do Senhor, a estarmos totalmente, Senhor, entregues nas Tuas mãos, Pai, que são as melhores mãos, Senhor, as nossas vidas e a vida dos nossos filhos, Pai. Fala conosco, ó Deus, e em nome de Jesus nós oramos agradecidas. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre Noemi, essa mulher que nós sabemos que é a sogra de Ruth. Então, nosso texto base, ele está ali em Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 1, nós vamos ler do 1 até o 5, e depois, também no capítulo 1, do 20 até o 21. Amém? A família de Elimeleque em Moabe. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Então, primeira coisa, nós vemos aqui que Noemi era uma mulher que ela era casada e tinha 2 filhos. Até aí, tudo bem, uma vida normal, assim, de repente, como cada uma de nós. E, de repente, morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha, com seus 2 filhos. Ou seja, em primeiro lugar, ela ficou viúva, mas ela ainda tinha os 2 filhos para ampará-la. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. E ali o Senhor a fez com que a família dela seja multiplicada, porque ela ganhou 2 filhas,
né? Eles se casaram, os filhos se casaram, então veio Orfa e Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Então, ela era uma mulher que ela tinha uma família ali completa, ela tinha o seu marido, tinha os seus 2 filhos, primeiro ela ficou viúva, e depois ela ganhou 2 filhas com o casamento dos filhos, e durante 10 anos eles viveram. E de repente ela perdeu os 2 filhos. Veja esse contexto muito difícil. Uma mulher que estava com uma família, uma mulher que tinha sonhos, como cada uma de nós temos os nossos sonhos de repente ver os nossos filhos crescerem, os nossos filhos formarem família. Esses 2 homens, eles então casaram, mas eles não chegaram a ter filhos. Então, ela não teve os seus netos. Na sequência, ali no capítulo 20, mesmo no capítulo 1, versículo 20, ela diz assim: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Eu tenho feito um devocional todos os dias com o meu marido, todas as manhãs. E a palavra de hoje, ela veio de encontro a essa ministração que já estava preparada. Ela veio apenas para complementar. E eu quero compartilhar com vocês. Provérbios 13:12, a esperança adiada. A esperança que se adia faz adoecer o coração. Uma das faces da desesperança é a esperança que demora, reconhecida no livro de Provérbios como um tormento do coração, porque é o atraso do que se espera. Ao se interromper ou suspender a esperança, torna-se insuportável, causando frustração, desespero e dificuldade para continuar crendo. O autor dessas palavras parecia conhecer muito bem esse estado de espírito, e muitos de nós já experimentaram o descontentamento por não ver chegar o cumprimento de uma promessa. Para resistir e neutralizar esse tipo de desesperança, há uma única fórmula: retornar a Deus, contar-lhe todo o sofrimento, raiva, decepção e a desilusão que nos oprime por estar neste lugar escuro da esperança adiada. Nós vemos aqui uma mulher que ela teve a sua esperança adiada. E ela teve perdas reais. Ela perdeu o marido e os filhos. Mas nessa live de hoje, eu não quero compartilhar e falar a respeito de perdas reais, porque elas existem sim. Essa live também é para mulheres que perderam os seus maridos, que de repente enterraram os seus filhos, que é uma dor muito terrível. Mas eu quero falar daquelas pessoas que de repente têm a sua esperança adiada porque elas criam expectativas em seu coração. Quantas de nós já não criamos expectativas em relação aos nossos filhos, em relação aos nossos cônjuges? Quando nós namoramos, nós temos uma visão, quando nós casamos, as coisas mudam completamente. Quantas mulheres que de repente não vivem nessa esperança de que ele vai mudar, algo vai acontecer. Quando nós engravidamos, nós temos os nossos filhos, nós criamos tantas coisas na nossa mente, o filho idealizado. Eu estou falando do filho idealizado e do marido idealizado. E de repente nós nos deparamos com o marido real e o filho real. E diante disso, quantas de nós não perdemos a esperança e ficamos ali vivendo o luto daquilo que nós mesmos criamos na nossa mente? É sobre isso que eu quero falar, porque tem dor que não destrói por fora, ela vai mudando a gente por dentro. Assim como aconteceu com essa mulher. O que ela falou? Não me chame Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Quantos de nós, de repente, não começamos a nos tornar amargas, mas amargas por aquilo que nós criamos expectativa, não pelaquela questão do que está acontecendo. Às vezes a gente continua indo para a igreja, continua fazendo tudo certo, mas por dentro nós não somos mais as mesmas. Por quê? Porque nós estamos deixando
esse sentimento tomar conta do nosso coração, tirar a nossa esperança. Eu não quero falar só dessas perdas, né? Porque muita mulher carrega essa dor e nem nomeia. Não é a dor do que se perdeu, é a dor do que você nunca viveu. Nesse momento, esse momento em que Noemi, ela fala isso, melhor que me chamem de Mara, ela estava vivendo uma esperança de algo que ela pensou assim, eu nunca vou viver, eu nunca vou ser avó, eu nunca vou ver a minha descendência. Porque o que ela pensou naquele momento? Eu tinha meu marido e meus 2 filhos e eles morreram. E quando nós continuamos aqui vendo, lendo o capítulo, ela com as 2 noras, o que ela fala? Olha, voltem para suas casas. Ela fala para Orfa, ela fala para Ruth, olha, eu não tenho outro filho para dar para vocês. E mesmo que eu casasse e tivesse outro filho, não tem como vocês ficarem esperando ele crescer para se casar com vocês. Ou seja, acabou. E Orfa, que é uma delas, volta realmente ali para a casa dos seus pais, mas a Ruth permanece com ela. Mas hoje nós não estamos falando de Ruth, nós estamos falando de Noemi. Nós estamos falando dessa sogra, nós estamos falando dessa mulher. Nós estamos falando dessa mulher que muitas vezes nós somos Noemi. Não porque nós perdemos o nosso marido e os nossos filhos, mas porque nós idealizamos e acabamos perdendo aquilo que nós idealizamos. Então, é o filho que você imaginou, o casamento que você sonhou, a vida que na sua cabeça ia ser diferente. Quantas não entram no casamento achando que tudo vai ser diferente? Isso também dói, às vezes dói até demais. Dói muito, porque ninguém vê. Você não está de luto por uma perda visível, mas por uma expectativa que morreu, assim como ela. Ela estava naquele momento olhando para aquela situação e muitas vezes, diante disso, nós olhamos para a situação, deixamos aquilo tomar conta do nosso coração e nos esquecemos que Deus, ele está cuidando de todas as coisas, que Deus, ele tem sonhos maiores, Deus, ele tem expectativas muito maiores em relação a nós e a nossa família. Mas, quando nós nos encontramos nessa situação de esperança tardia, a gente deixa de lembrar do Senhor. Mas o que eu acabei de ler aqui no devocional? Lembre-se de que Deus não abandonou. Em tempos de confusão e lágrimas, Ele te acompanha esperando que você confie em sua fidelidade e amor eterno. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. É isso. E foi isso que aconteceu na vida dessa mulher quando nós continuamos lendo. A dor mudou quem ela era, e ela perdeu não só pessoas, ela perdeu um futuro que ela imaginava. A história parecia acabar ali. Quantas vezes a nossa história parece que vai acabar ali, diante de tantas coisas? Porque nós sonhamos, nós colocamos aquelas expectativas da nossa imaginação, e quando a gente vê que aquilo não acontece, a gente cai nesse lugar de desesperança. É aqui que isso encontra com a gente, porque tem mulheres que não estão sofrendo pelo que aconteceu, estão sofrendo pelo que não aconteceu. E essa dor, se não for tratada, ela começa a mudar você, assim como aconteceu com essa mulher. Primeiro a gente muda por dentro, vai ficando mais dura, mais cansada, mais desconfiada, mas você continua funcionando, mas nós já não éramos como nós éramos antes. Aí a gente começa a interpretar Deus errado. O que ela fala aqui? O Senhor se levantou contra mim. O Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Veja, nós acabamos nos voltando contra Deus, mas não era Deus, era a dor dela que estava falando. E quando essa dor não é tratada, ela distorce a forma como nós vemos a Deus, assim como aconteceu com ela. E isso é muito sério. E tem algo ainda muito mais sério. Quando a gente começa a se apegar ao ideal e a gente começa a rejeitar o real. Tem mães que não sofrem pelo filho que tem, mas pelo filho que ela queria ter. E sem perceber, a gente começa a cobrar, pressionar, exigir,
porque a dor do real, ela vira exigência. E nós, então, começamos a exigir que ele seja daquela forma que nós idealizamos. Quando, na verdade, o nosso chamado é olhar para o nosso filho real e entender e lembrar que nós somos ungidas por Deus para ser a mãe dos nossos filhos. A mãe dos filhos que o Senhor confiou a cada uma de nós, em cada uma da etapa de suas vidas. Nós somos ungidas por Deus para ser a mãe dos nossos filhos. Não era outra. Não era para ser outra, era para ser eu. Meu filho tem 26 anos, era para ser eu, a mãe dele. Eu sou ungida por Deus para ser a mãe do meu filho. E nessa unção, o que eu faço? Eu peço para o Senhor, eu entrego a minha esperança e a minha desesperança nas mãos do Senhor. E falo, Senhor, abra os meus olhos, porque eu quero amar o meu filho assim como ele é. Não da forma que eu idealizei, porque nós idealizamos. E nós temos que abrir mão desse filho idealizado e olhar para o nosso filho real. Entender que o nosso filho tem defeitos. Entender que assim como nós, os nossos filhos falham. Assim como nós precisamos do perdão do Senhor, os nossos filhos também precisam. E esse perdão é totalmente acessível. Assim como é para nós, é para os nossos filhos também. E nós não temos que ficar exigindo. A gente começa a esperar do outro o que Deus nunca prometeu. Deus nunca prometeu filhos perfeitos. Deus nunca falou que nós seríamos mães perfeitas, porque nós somos imperfeitas, os nossos filhos também. Mas nós somos aperfeiçoadas pela ação do Espírito Santo, é por Ele. Não é por nós, não é na força do nosso braço, mas é quando nós colocamos a nossa vida na mão do Senhor, quando nós entregamos para Ele como nosso suficiente Salvador e a obra do Espírito Santo começa a ser feita em nós e através de nós. A idealização nos impede de amar o que é real. A gente até ama, mas a gente ama tentando ajustar, corrigir, consertar e a gente fica naquela. Não, mas não tem que ser assim. Não, mas tem que ser daquele jeito. Por quê? Porque eu idealizei assim. Gente, quantas pessoas às vezes a gente vê, a gente conversa, né, com tantas mulheres que quando foram fazer os seus casamentos, eu fiz, mas eu fiz do gosto da minha mãe. Não foi do meu gosto. E nós precisamos aprender com isso. Existem pessoas que se casaram, fizeram festa, tudo, mas sentem uma certa frustração, porque o casamento delas, mas foi realizado de acordo com a vontade da mãe, para fazer os desejos da mãe, e isso não é o correto, gente. O dia do nosso casamento é o nosso casamento. Nós temos que fazer de acordo com aquilo que nós queremos, não de acordo com o que as nossas mães querem, porque elas tiveram o casamento delas, elas tinham que ter feito na vez delas. E nós precisamos quebrar esse ciclo. Nós somos chamadas para quebrar esse ciclo. Então, quando o meu filho casar, eu não tenho que fazer de acordo com a minha vontade. É o casamento dele, da esposa dele, tem que ser de acordo com a vontade deles. O mais profundo disso tudo é que a idealização impede da gente de amar. E isso cansa a gente e machuca quem está perto. Nós ficamos cansadas e acabamos machucando os nossos cônjuges, machucando os nossos filhos. Por quê? Porque nós estamos buscando aquilo que é idealizado e esquecendo do real. E nós também somos reais e nós erramos. Mas deixa eu te dizer algo com muita verdade. Deus não trabalha no ideal, ele trabalha no real. Enquanto a gente está presa no que deveria ser, a gente pode estar perdendo o que Deus já está fazendo, porque ele está fazendo. Na vida dessa mulher, na vida de Noemi, Deus estava fazendo. Deus, ele tinha o controle de todas as coisas nas mãos, aquilo que para ela parecia perda. Quando ela fala aqui, olha, de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Essa volta era para que o Senhor trabalhasse na vida de Ruth.
e trabalhando na vida de Ruth, trazendo um resgatador, abençoou a vida dessa mulher também. Então, nós precisamos entender e nós precisamos nos lembrar que em todos os momentos da nossa vida, o Senhor está no controle de tudo. Tudo está no controle do Senhor. Gente, eu tenho falado isso para mim mesma todos os dias. Todas as manhãs, quando eu acordo, eu falo: o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor, ele não perdeu o controle da minha vida, ele não perdeu o controle da vida do meu marido, ele não perdeu o controle da vida do meu filho. Ele não perdeu o controle da vida de cada uma de vocês. Ele não perdeu. Então é isso que nós precisamos nos lembrar, porque assim como essa mulher, que ela estava se chamando de amarga, o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. O Senhor colocou-se contra mim. Ela falou: o Senhor trouxe-me desgraça, mas entenda, foi a dor do coração dela que tomou o coração, tomou a fala dela, fazendo com que ela ficasse cega, fazendo com que toda aquela dor ficasse diante dela, tomando a direção da vida dela, mas não era isso que o Senhor tinha. O Senhor estava ali em todo o momento. E o Senhor está ali em todo o momento, cuidando das nossas vidas, em todo o momento. Então, quando a gente está presa no que deveria ser, nós podemos estar perdendo o que o Senhor já está fazendo. Porque mesmo Noemi, amargurada sem esperança, Deus já estava escrevendo a redenção na história dela. Nós vemos aqui o Senhor não perdeu o controle. Ela não via, mas já estava acontecendo. E talvez hoje Deus não veio te explicar tudo, mas Ele veio te mostrar algo, que a dor, o que a dor está fazendo dentro de você. O que muitas vezes a dor fica fazendo dentro de nós? Transformando as nossas vidas, trazendo amargura, trazendo peso de algo que nós idealizamos. Então hoje é o dia de nós deixarmos para trás tudo aquilo que nós idealizamos em relação aos nossos filhos, em relação aos nossos cônjuges, em relação à nossa vida. Porque tem muita gente que fica vivendo assim: ah, mas eu podia ser assim, ah, mas podia ter acontecido assim, ah, mas podia ser assim. Então, quando nós estamos presas nisso, nesse podia, deveria, poderia, tinha, nós deixamos de viver isso que eu tenho hoje. O que eu tenho hoje? Olha para a sua vida, o que você tem hoje? O que eu tenho hoje? Eu tenho meu marido, eu tenho meu filho, nós temos a nossa família aqui. Nós não somos uma família perfeita, como todas as outras não são, mas somos uma família que temos buscado no Senhor sermos aperfeiçoados dia após dia. Dentro da nossa casa, temos buscado aprender a lidar uns com os outros, porque o meu filho é adulto. Eu sempre falo isso e repito, gente. Eu nunca tive um filho de 26 anos, então eu preciso da graça do Senhor todos os dias para me ajudar a ser mãe de um homem de 26 anos. É um homem, não é uma criança, é um homem de 26 anos. Então eu preciso aprender. Eu preciso aprender isso. E todos os dias nós precisamos olhar para a nossa realidade. Então hoje temos algumas perguntas a fazer. O que nós idealizamos? O que hoje está te frustrando? Você está conseguindo amar o que é real ou só o que deveria ser? Então nós temos que amar o que é o real, não o que deveria, o que poderia. A sua dor virou cobrança dentro da sua cabeça, sempre dentro da sua casa, dentro da sua vida? Nós transformamos a nossa dor em cobrança? Não, nós temos que colocar a nossa dor, a nossa vida, isso que nós idealizamos, tudo nas mãos do Senhor. Porque o Senhor, ele tem, assim como ele teve para a vida dessa mulher, o Senhor, ele tem redenção para nós. Mais para frente, quando nós vemos tudo aquilo que o Senhor fez na vida de Ruth, Ruth foi uma moça ali que sempre se colocou para cuidar da sogra. Ela foi trabalhar, Deus trouxe na vida dela um resgatador,
ela foi resgatada, ela se casou com esse resgatador, ela se casou ali com Boaz. E quando nós vamos ler aqui no final, né, Rute 4, a partir do versículo 14, as mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. E aqui é quando ela já estava ali recebendo o seu neto. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Então, nós vemos aqui que houve resgate, que houve mudança. A vida dela foi transformada. Ela deixou a frustração para trás. Ela recebeu o neto dela no colo. Ela ficou feliz e agradecida ao Senhor. E é assim que tem que ser a nossa vida. Nós temos que nos lembrar que nós temos uma vida real. Nós somos reais. Os nossos cônjuges são reais. Os nossos filhos são reais. E é a nossa realidade que nós temos que amar. Nós temos que deixar para trás aquilo que foi idealizado e olhar para o real e amar o real e pedir ao Senhor sabedoria todos os dias e nos lembrar desse Deus. Deus não nos abandonou em tempos de confusão e lágrimas. Ele nos acompanha, esperando que nós confiemos em sua fidelidade e amor eterno. É isso que o Senhor espera de nós. E agora nós vamos orar para esse Deus, orar por essa palavra, para que o Senhor nos ajude, nos abençoe, para que o Senhor nos dê sabedoria, porque é isso que nós precisamos, dia após dia. Amém? Agradeço a participação de cada uma que esteve nessa live, aquelas que compartilharam, e a live vai ficar salva, e você pode depois compartilhar com outras pessoas, pelas características aqui, regulamentações do Facebook, essa live fica apenas 1 mês, mas assim que ela acabar, nós vamos buscar baixá-la e colocá-las ali no meu canal do YouTube, para que outras pessoas possam também estar lendo, participando, né, ouvindo depois. Amém? Deus abençoe cada uma, vamos orar. Pai amado, Pai bendito, em nome de Jesus, ó Deus, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, Pai. E nós agradecemos, Senhor, por este dia, nós agradecemos por essa palavra, Senhor, que o Senhor trouxe aos nossos corações, ó Deus. Uma palavra, Senhor, para que nós entendamos que existe o filho real, existe o casamento real, existe, Senhor, o cônjuge real, e não aquilo que nós idealizamos. Senhor, perdoa esse momento, Pai, em que nós idealizamos e que muitas vezes nós cobramos dos outros aquilo que eles não podem nos dar, aquilo que eles não podem nos entregar, Pai. E muitas vezes nós também cobramos do Senhor aquilo que o Senhor nunca prometeu a nós. Nós erramos, Senhor. Perdoa os nossos erros, ó Pai. Perdoa as vezes em que nós agimos assim como crianças, Senhor. Nós queremos crescer no Senhor, nós queremos crescer nessa maternidade, Pai. Em nome de Jesus, que sejamos mulheres sábias, que sejamos mulheres, Senhor, que olhemos para o real, ó Deus. E dentro desse real, nós nos lembremos que o Senhor está no controle de todas as coisas, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos cônjuges, na vida da nossa família, Pai. O Senhor continua com o controle nas mãos, ó Deus. E em nome de Jesus, que nós possamos nos lembrar disso, Pai, todos os dias, Senhor. E que não cabe a nós termos o controle de nada, porque muitas vezes nós queremos controlar, nós queremos que as pessoas mudem, nós queremos fazer a ação do Espírito Santo. Ô Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai, porque a Tua palavra diz que é o Espírito Santo que convence da justiça, do juízo e do pecado. Senhor, tudo aquilo que tem que ser trabalhado em nós
é através do seu amor. O Senhor nos ama de uma forma incondicional e o Senhor sabe até onde nós podemos aguentar, Pai. E da mesma forma é com os nossos cônjuges e com os nossos filhos, ó Deus. Então, em nome de Jesus, que nós possamos nos lembrar disso, que existe o teu amor incondicional sobre cada um de nós e que o Senhor sabe como trabalhar, Pai. E o Senhor está trabalhando, ó Deus, mesmo que nós não estejamos vendo, mesmo que não esteja acontecendo aquilo que nós queremos, ó Pai, mas o Senhor continua trabalhando assim como o Senhor estava ali, trabalhando na vida de Noemi, através da vida de Ruth, Senhor. Em nome de Jesus, essa palavra foi deixada para nós, para conhecimento, Senhor, para trazer esperança para nós, ó Deus. Não é uma mera história, não é um conto de fadas, é palavra de Deus, são coisas reais que aconteceram, Senhor. Então, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, Pai. E nós queremos, Senhor, nós pedimos que aconteça assim como aconteceu com Ruth, assim como aconteceu com Noemi, que essa redenção, que esse resgate venha sobre cada uma de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, quebra toda a cadeia. Ó Deus, tira de nós tudo aquilo que não te agrada, Pai. Quantos comportamentos ruins, ó Deus, que muitas vezes nós temos, ó Pai, que nós insistimos, Senhor, em continuar, Pai. Tem misericórdia, livra-nos, Senhor, livra-nos de nós mesmos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, nós colocamos os nossos filhos diante de Ti, Pai. Livra os nossos filhos, Senhor, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da seta que voa de dia, do terror noturno, Pai. Livra dos acidentes naturais, Senhor. Livra, Senhor, do acidente de toda a espécie, Pai. Livra do coração humano maldoso, ó Deus, em nome de Jesus. Faz-nos invisíveis aos olhos do mal, Senhor. Acampa os teus anjos ao nosso redor, ao redor dos nossos filhos, Pai. A tua palavra diz que o Senhor dá ordem aos anjos para que nos guardem em todos os caminhos. Guarda os caminhos dos nossos filhos, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós colocamos a nossa família no teu altar, Senhor, porque sabemos que é o melhor lugar, ó Senhor. E em nome de Jesus, Pai, nós oramos agradecidas. Amém. Amém, meninas. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todas e permaneça firme, firme na presença do Senhor, porque Ele está cuidando de cada uma de nós. Ele tem cuidado para nós. Ele tem presentes espirituais para nós. Basta que nós sejamos obedientes à sua palavra. Amém? Deus abençoe.